Beleza, gravando. Não me perguntem como, realmente a bateria está boa, a máquina está boa. Gravo direitinho. Então, cara, vamos aproveitar. Vamos nessa. Percebeu que tá chovendo, mas como tem um clarão ali pra frente, eu vou arriscar. E só vou pôr a parte de cima da capa. Ai, ai, terça-feira terminada. O que me foi exigido foi realizado. Não há nenhum prazo estourado. Enfim. Seguimos. Continua bem calor, continua bem abafado. E vamos ver se melhora mais pra frente essa chuva aqui. Deverá ser uma viagem alguns minutos mais longa, porque eu seguro um pouco mais a moto com o chão molhado. Hoje já choveu, já deve ser a terceira vez que está chovendo. Choveu na hora do almoço 2 vezes. Choveu, parou, abriu o tempo, voltou, choveu e abriu de novo. Só agora que fechou de novo. E aí sigo eu aqui, na esperança de que pare de novo rapidamente. Enfim. Vamos lá. 6 de março, terminado. Profissionalmente falando, terminado. Essa hora, Pitoquinho já deve estar em casa. Provavelmente comendo o lanchinho dele. Uma frutinha, um pão de queijo. O leitinho. Tá bem fraquinha a chuva, não vai me incomodar se ficar nessa intensidade, mas não há nenhuma certeza. Pode inclusive parar, né? Mas eu vou com a capinha aqui. É quente, né? E vamos nessa. Eu separei uns assuntos aqui para falar. E não sei bem. Acabei separando tanta coisa que eu li, que eu vi aí. E um pouco é derivado da matéria, ótima matéria que eu vi ontem no UOL, o TAB, né? O canal se chama TAB, T-A-B, Tatu Amor Bola, TAB. E falando sobre choque cultural e tudo mais, sobre certas letras que não seriam mais, como é que se fala? Não seriam aceitas se lançadas hoje, né? E agora há pouco eu estava até vendo alguma coisa sobre isso, que acaba se entrelaçando os assuntos, né? E aí tem bastante coisa. Tem fora do contexto e tem no contexto que eles querem dizer. Aonde realmente o artista foi inconsequente, já era inconsequente na época. E em outros casos que eu acho que é muito mais uma zoeira ou um sarcasmo exagerado. E eu já explico isso. Por exemplo,
Eu faço aqui um meia-culpa, né? Nunca comprei nada desse cara, mas confesso até que já dei dinheiro pra ele, indo a um show enganosamente. Vamos lá. Estou falando de Bezerra da Silva. A molecada não vai saber quem é, mas na periferia pode ainda haver muito de uma suposta filosofia que o Bezerra da Silva implantou, defendeu e viveu dela, que é a malandragem da favela. Aquele não é um malandrinho bacaninha, não é o malandro do Chico Buarque, não é o malandro do Moreira da Silva, Kid Morangueira. O malandro do Chico e do Kid Morangueira, estou falando de malandros, bons malandros no seguinte sentido: não havia a apologia ou a conivência ao crime, mesmo sem se desprezar que havia a convivência com o crime. Diferentemente do que Bezerra da Silva sempre cantou, que é a malandragem da favela, da comunidade, vinda e criada e usada pelo malandro que já foi preso, por um tipo de malandro diferente, esse malandro já mais barra pesada. E aí os meus meia-culpa são dois, né? Como eu já falei. Eu nunca gostei. E tem... Ai, meu chapa. Eu nunca gostei. Mas... ouvi e até elogiei, mentindo. No começo de adolescência aí, para ser aceito pelo meio. Não é uma justificativa válida, mas foi a forma que algumas coisas eu gostei por causa disso, porque todo mundo gostava. Ainda garoto. E não capaz, não acreditando que eu pudesse... Na verdade, a necessidade era de aceitação mesmo. Nada muito a mais do que isso, tá? E com a infância um pouco estranha que eu tive, de muita gozação por parte das crianças maldosas que conviveram comigo, principalmente a partir de Pirituba, a partir de meus 10, 11 anos de idade, eu mais pra frente, quando da necessidade de ser aceito num grupo, o grupo que eu tinha mais próximo era aquele grupo da rua, dali do bairro, da vilinha de Pirituba, do Jardim Maristela. E por conta disso eu aceitei algumas coisas que realmente eu não gostava, não concordava e não achava nem bonito sequer. E entre elas está, talvez em alguns outros vídeos eu vá lembrando algumas outras coisas que eu gostei. Nesse aqui eu vou lembrar de um outro, que eu fingi gostar para ser aceito. Então, Bezerra da Silva foi um desses casos que é bem fácil para mim, para explicar, para lembrar. Não gostava do tom, não gostava da voz, não gostava do tema. Não gostava dessa malandragem de bandido. E não da malandragem do cara que quer tapear o sistema sem prejudicar as pessoas, sem se envolver especificamente na criminalidade, tá? Era a malandragem do Chico, era a malandragem do Moreira da Silva, era a malandragem do João Bosco, do Luiz Américo. Eu acho que o Luiz Américo tinha um pouquinho de misoginia e machismo, mas muito pouco. Tô desenterrando cadáveres aqui, né? Então tô voltando aqui.
Então essa matéria do UOL, ela expõe muita coisa e claro que é fácil de pegar qualquer letra de vários sambas do Bezerra da Silva e eles escolheram um lá, não sei não, minha sogra parece sapatão. Sinceramente, não há nenhuma diversão numa letra ou num tema desse tipo, mas era natural e normal na comunidade pobre que eu não vivia, tá? Que achassem isso legal. Pô, o cara canta as coisas que acontecem aqui na favela, né? Aqui na rua, aqui no bairro, com o pessoal trabalhador, né? E tal. Enfim, tento explicar um pouco esse fenômeno, né? Assim, é um pouco diferente falar isso pra mim. Mas, assim, eu cresci nesse momento de formação de caráter e de associação com conceito social, foi para mim diferente. Nós éramos pobres, mas não era favela, não era, já existia um nível, a casa era independente, minha mãe trabalhava, a minha mãe tinha uma postura bem diferente no conceito de escola, no conceito de dedicação a estudar, a ser alguém, a não depender de ninguém, a não ser sustentado, a não ter subempregos e tal. Enfim, sempre exigiu de nós, de mim, né? Porque do Mauro não precisou exigir, de mim e do Márcio, né? Porque do Mauro não precisou exigir. Ele entendeu isso rápido, ele sabia que era assim. Enfim. Só que eu estava ali naquele meio, né? E eu resolvi ir pelo caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil para mim? Era me juntar a quem estava ali do meu lado. E o pensamento dessa molecada era totalmente diferente, tanto nas suas estruturas familiares, quanto nos objetivos que os seus familiares esperavam deles. Era muito comum, os meninos da minha época, era muito comum eles pararem de estudar. E assim, o pai achava a coisa mais natural do mundo. Ah, esse menino não quer saber de estudar. E pronto, e pronto. Acontecia do cara com 12, 13 anos estar trabalhando lá de office boy, largar a escola, não aguentar ou não ter incentivo ou exigência para isso. Talvez isso explique muito bem o que minha mãe queria dizer quando ela falava que não era para eu trabalhar e estudar à noite, para eu trabalhar adolescente do dia todo e estudar à noite. Porque não me faltava nada, mas era porque conhecia essa história de parar de estudar logo para trabalhar. Isso não voltava, né? Depois, mais para frente, eu acabei realizando esse desejo e fiquei 7 anos sem entrar numa sala de aula. Voltando, né? Tava ficando claro, agora já está escurecendo de novo, lá para frente já está fechando tudo. Só para entender como essa classe que eu vivia, que era uma classe pobre, mas não miserável, no sentido de uma residência completamente desprovida de conforto e tudo mais. Alguns tinham carro, todos tinham televisão, alguns tinham televisão a cores, enfim, várias outras coisas, enfim. Mas existia no jovem dessa época, principalmente no jovem dessa época, um certo culto ao malandro perigoso, ao perigoso, né? A estrutura era diferente, não era o tráfico, era a criminalidade mesmo. E existia um certo respeito com o ladrão, o malandrão, o perigoso. O perigoso. E eles sempre conviveram com a gente. O Márcio, eu me lembro disso, ele era um menino muito bonito, um neném muito bonito. E ele tinha o Gilmar.
namorado de uma vizinha da gente. O Gilmar era traficante, era envolvido com traficante, playboyzão. O Gilmar adorava o Márcio. O Márcio pequenininho, nenezinho, o Gilmar pegava o Márcio, ia dar uma volta com ele, descia na pracinha, ficava brincando. Mas lógico que a gente não sabia de tudo, né? Depois, quando ele foi morto a tiros, né? Bem longe de lá, por sinal, nós entendemos que ele era um pouco mais perigoso do que parecia, né? Enfim, voltemos. E existia e o Bezerra da Silva era um dos caras que talvez ilustrasse isso melhor, sabe? Era comum uma pessoa da classe média baixa, que era o nosso caso, ter discos do Bezerra da Silva ou gostar de ouvir. O samba do Bezerra, hein? Você ouviu o novo samba do Bezerra e tal. Mas o teor era esse, o teor era da malandragem chula, história de malandros, malandro, mané, e assim por diante, enfim. E com algumas misoginias e com alguns preconceitos claros e gratuitos, não para os dias de hoje, mas já para aqueles dias. E aí eles pegam nessa reportagem essa música do Minha Sogra Parece Sapatão, faz a barba e o bigode e uns negócios assim, e briga e não sei o que, mesmo ele falando que tem o maior respeito por ela e tal, né? Mas é um respeito sarcástico, né, que ele costuma dizer. Enfim, sim, normal. Outro caso, muito parecido, mas completamente diferente. Olha só, hein? Explico. Também pegaram na reportagem Rock das Aranhas, do Raul Seixas. É assim, não se trata de defender liberdade sexual, que eu acho que não tem problema algum em defender, ou em não me preocupar com a sexualidade das pessoas. E o Rock das Aranhas foi um desses que eu não gostava, não achava legal a música, achava feia a música, mas todo mundo gostava. O pouco que se sabia de Raul Seixas, fora de dentro da minha casa, o Raul Seixas popular, na época da minha infância e adolescência, era o Raul Seixas de Metamorfose Ambulante, era o Raul Seixas de Rock das Aranhas, era o Raul Seixas de Eu Nasci há 10 mil anos atrás, era o Raul Seixas de Guitã. Ótimas músicas, com exceção para mim de Rock das Aranhas. Não tem nada a ver sequer com a categoria do que o Raul fazia. Me deu a sensação que é uma grande zoeira, porque não combina sequer com o próprio estilo de vida dele. Ele podia ser machista, ele podia ser homofóbico, podia, sem problema algum. Tô sabendo alguma coisa tá faltando a minha cobra com as aranhas, minha cobra criada. É ruim, é feio, é de mau gosto. Hoje é péssima, mas era ruim já. Mas sabe o que acontece? Todo mundo cantava. Rock das Aranhas era uma coisa que unia estereótipos completamente diferentes. Unia o malandrão que gostava do Bezerra da Silva com o hippiezinho que gostava de Raul, Janis Joplin e Rolling Stones. Todos eles gostavam do Rock das Aranhas. Era um fenômeno. Agora, era Raul? Não. O Raul não tem nada parecido com isso em toda a sua obra. Rock das Aranhas é uma coisa completamente distinta. Se o Rock das Aranhas fosse cantado por qualquer outro cantor popular da época, ou por um sambista, tranquilo, não tem problema. Eu não sei como o admirador do Raul daquela época, que, diga-se de passagem, era o auge do Raul Seixas, eu não sei como o admirador do Raul daquela época não estranhou. Eu não me lembro de ter ouvido um cara que gostava de Raul falar, nossa, mas não, essa música aqui é ruinzinha, é ruinzinha. No comparativo assim, quando o Legião lançou aquela música
Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver. O mundo anda tão complicado. É uma música boba. Música boba. Sai completamente do tom do Legião. Mas diz respeito ao momento em que o Renato Russo vivia. Era uma explanação dele do momento que ele vivia. Ele estava apaixonado, estava morando com o cara, estava feliz, enfim, e estava num momento família, num momento, enfim, e ele quis fazer uma música doce. E vamos chamar nossos amigos e a gente faz uma feijoada. A gente até brincava que, caramba, o Renato Russo vai, logo logo vai fazer um samba. Enfim, sem problema algum. Sem problema algum. Mas realmente Rock das Aranhas sai do tom. Eu chego a desconfiar que era uma zoeira dele. Que era uma brincadeira, uma aposta, sei lá, alguma outra coisa diferente. E é isso aí. Bom, esse é o segundo exemplo. Então, assim, nessa reportagem eles colocam, são vídeos, né? E eles colocavam algumas pessoas, assim, por exemplo, a pessoa que ouviu Bezerra da Silva era um cara defensor de direitos dos LGBTs, né? A pessoa que ouviu o Raul, acho que era ele também, ou um cara parecido com ele, enfim. Também alguma coisa no sentido de defesa dos gays, homossexuais, enfim, e afins. E até esse cara ele ficou surpreso, parece que ele não conhecia a música. Ele falou, nossa, vou rever meus conceitos em relação ao Raul. Realmente é de se estranhar, é de se estranhar essa música do Raul, esse momento do Raul Seixas. É esquisito. E tem uma outra também que é o Guns. Eu não conhecia essa música, mas eu já tinha ouvido falar que ele já tinha dado declarações estranhas. O Axel, né? Vamos lá, minha filha? Deixa eu passar você logo. E com essa super agilidade e o chão molhado, eu tô na merda, né? Que é um horror, quando é uma coisa meio bichas e estrangeiros, enfim, são pragas, não são obra natural, eu não sei nem dizer, mas é assim, uma declaração universal dos não direitos, né? Parece uma convenção eleitoral do Donald Trump e seus amigos bolsomitos. Enfim, vamos para onde interessa. Mas aí tudo bem, esse não me espantou. Só que ela coloca, tem um momento que é esse que eu quero falar, que parece que a gente tem que tomar cuidado com a militância. Por mais que a gente tente equilibrar essa militância, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente engloba o que não deve, a gente precisa pegar o contexto. Assim como eu dou o direito à dúvida do Raul Seixas, porque simplesmente o Rock das Aranhas não condiz com nada perto do que ele tenha feito em qualquer outra circunstância. Bacana você me passou, né, seu bunda? Porra, passa e fica vacilando na nossa frente, ó. Aí que bonito. Ai, caceta. Porque tem um momento que eles fazem a mesma coisa. Pegam uma pessoa para ouvir um pedaço de uma música e pegam uma música de um disco fantástico, de um trabalho fantástico do João Bosco, que é o Galos de Briga. E ele fala lá de uma música que, quando a mulher gritou pela terceira vez gol do Flamengo, ele não aguentou, tirou a cinta e espancou. Porque ela tinha jurado que era Vasco, alguma coisa assim.
Enfim, é um contexto da mulher do malandro, do cara que não aceita. Ele faz vários elogios à mulher, mas os elogios são misóginos, né? Os elogios são elogios no sentido de ela é uma boa mulher, ela cozinha e é fiel, é responsável no lar e tal, enfim. Mas aí eu tenho que entrar na conversa e fazer uma defesa. Porque o João Bosco é da linha do Chico, mano. E talvez seja da linha do Raul, né? Nisso que eu tô falando, de ser sarcástico ou de denunciar uma coisa errada, cantando a coisa errada. Eu deixo muito claro isso, é muito fácil de identificar isso. Quando o Chico foi perguntado sobre a fantástica letra Mulheres de Atenas, ele, 70 e pouco, 72, 73, me aparece uma letra daquelas em plena época que o mundo está virado ao contrário, o mundo ocidental pós-Woodstock, né? Com a mulher tomando seus lugares, com todo um discurso de defesa de diminuição de desigualdades, principalmente para as mulheres naquele momento. Chico Buarque lança uma música chamada Mulheres de Atenas. E aí ele conta isso, ele fala, é incrível eu ter que explicar aquilo para os movimentos feministas que eu mesmo apoiava. Porque vieram me cobrar exaustivamente, como você faz uma letra dessas, como você faz uma música dessas. Aí ele brinca, ele fala assim, cara, eu estava dizendo, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, querendo dizer, não mirem-se nesse exemplo, elas são umas idiotas, elas são umas coitadas, elas definham, como é que ele diz num pedaço, secam para os seus maridos, orgulho e força de Atenas. Seus maridos que são o orgulho e a força de Atenas, as mulheres não. Ai, uma coceirinha aqui. E eu acho que o João Bosco é o mesmo caso. Eu praticamente não tenho dúvidas. João Bosco, nada no trabalho dele coloca isso. E tem outras músicas de malandragem e de tudo mais, colocadas com tom sarcástico. Como, por exemplo, os Boias Frias, quando sonham, depois de trabalhar e almoçar, eles sonham com um monte de comida e tal. Gente, é cruel. Aqueles caras comem feijão e farinha. Os caras que ele está descrevendo comem feijão e farinha. Eles sonham com aquilo e aquilo é uma crueldade. Ele está sendo sarcástico morbidamente. Ele está fazendo uma crítica social àquilo e não elogiando os boias frias. Tá lá um corpo estendido no chão. É uma sátira. Mas uma sátira no sentido de que, no sentido original de sátira. Sátira não é comédia. Sátira é a comédia da vida real. O corpo está estendido no chão. Uma tristeza, um pesar. A polícia anotando, todo mundo em volta olhando. E veio o camelo vender anel, cordão, perfume barato, baiana para fazer. Virou uma festa. A festa do pobre. A festa da pobreza humana. Que lucra na morte do outro. Ele é sarcástico, tá? Vanderlei Odilon. Então vocês falando dessa coisa dos direitos humanos, dos direitos na questão dos homossexuais, cuidado com a militância, cara. Ele fez Vanderlei Odilon e é um barato a música. A música é uma grande brincadeira, mas uma brincadeira que não tem nenhum teor sexista. Nenhum teor de homofobia. Dois casais, homem e mulher, que se transformaram em dois casais, homem, mulher e mulher. E um dos casais, homem heterossexual, o cara batia na mulher dele. Quando eles fizeram o casal homem, ele batia no marido dele, no namorado dele, na esposa dele, sei lá, no parceiro dele. Ó, não tá olhando pra nada.
Ó, tá totalmente distraída, né? Olha pro retrovisor, pô. Olhando pro céu. Caramba, mano. Como é que pode? Não é porque é mulher, não. É porque é ruim mesmo. Vocês me veem aqui xingando a maioria dos homens. Até porque a maioria dos homens é quem dirige, né? Tudo. Dirige carro e pilota moto. Voltemos. Não vou entrar nisso aí agora, não. Então, eu tenho que fazer a defesa ao João Bosco. Eu acho que ali existia sarcasmo. Eu acho que ali existia a dor, o problema comediado, o problema satirizado. Não se tratava de uma defesa ao espancamento feminino, tá? Ao feminicídio, né? Ou o Zeca Pagodinho em Candeia, né? Não, a faixa amarela, né? A faixa amarela, se ela pisar na bola, ele quebra 4 dentes e 3 costelas, alguma coisa assim, né? É realmente terrível. Agora, não vou julgar Zeca Pagodinho. Eu não me lembro de nenhuma outra letra, de nenhum movimento que ele defenda no conceito de machismo. Mas pode ser possível ou não. Acho que não, até. Mas também dou o direito da dúvida por conta do conjunto da obra. Por conta do conjunto da obra. E agora a chuva chegou de vez, fortinha mesmo, e agora eu vou me molhar um pouco mais. Bom, é... e aí até tem uma parte onde um rapaz, membro de organizações em defesa dos negros, né? Ele lê um pedaço do Monteiro Lobato, né? Na verdade, a obra do Monteiro Lobato, principalmente a questão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é uma compilação de vários outros contos dele, né? Ele foi montando aqueles personagens, né? E assim, isso já se ouve falar há muito tempo, né? Você não pode jogar um Monteiro Lobato hoje para as crianças. Não pode, não dá, não dá. Opa, fecharam aqui as buraqueiras da rua. Que bom, hein? Os moradores principalmente agradecem. E a chuva vem limpar um pouco também, né? E aí realmente, mas assim, qual o contexto, né? Não é uma defesa não, não é uma defesa não. Mas qual era o modelo social? O rapaz ele diz, ele lê um pedaço, fala sobre a tia Anastácia principalmente, né? Num dos livros lá do Monteiro Lobato, ele lê um pedaço e explica isso falando que essa é uma das grandes contribuições que Monteiro Lobato deu a essa diferenciação racial. Fazia muito pouco tempo, fazia uma geração ou menos do que isso, que a escravidão havia sido abolida. Então, a visão que se tinha dos negros para essa época eram essas ainda. Não, porque assim, só para você entender, não é a posição da tia Anastácia no sítio o grande problema, era ela ser a empregada ou a cozinheira, a copeira, enfim, da dona Benta e das crianças. É uma parte de um dos livros que ele fala sobre como ela trepou num mastro de pau de sebo, né? Como se fosse um macaco. É um pouco assim, um pouco forte. E não se entende porque é aquela linguagem tão pesada para uma coisa tão assim, que era para ser, poderia ser até divertida, porque provavelmente fosse divertida para a época. E há muitos pedaços de textos do Monteiro Lobato que são assim facilmente observados e sentidos de que nossa, tem discriminação racial aqui e tal. O próprio, bom, enfim. A questão ali é que
ele trabalhava com personagens populares, alguns personagens não foram criação dele, como Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê, por exemplo. Não é pra você andar tão rápido assim, né, meu? Numa descida lisa dessas, né? Mas enfim. E aí o cara coloca isso, de que ele foi um dos grandes colaboradores para essa cultura de disseminação da diferença racial no Brasil daquela época. Era necessário que as pessoas ligadas às culturas, né, a cultura daquele momento, fossem mais engajadas na questão de acatar e aceitar o fim da escravidão. Mas a questão era essa: a burguesia brasileira não aceitou o fim da escravidão. A proclamação da República foi uma retaliação a Dom Pedro I a Dom Pedro II ter abolido a escravatura, ter assinado a abolição da escravatura. Não se aceitou essa brincadeira. E por isso que houve grandes problemas. E, enfim, na verdade, o fundo da matéria, né, ele é muito maior do que isso, a questão da obra e do autor, né? É o que ele quer dizer em relação a isso, né? Porque a obra pode ser muito boa e o autor pode ser um crápula. Ele está falando sobre essas atuais denúncias que acontecem contra alguns artistas muito famosos, muito renomados, aquele produtor que abusava das atrizes em começo de carreira. Eita caraca! Aquele Kevin Spacey, um dos melhores atores da atualidade, também com acusações de abuso sexual e tal. E, enfim, esses caras estão sendo execrados. Só que, e a sua obra? Porque esse para mim é o grande erro, né? Uma obra, ela ultrapassa seu tempo, o seu autor, sua qualidade humana, e ela passa a ser uma posse cultural geral. Fosse isso, por que não tocar no assunto sobre Charlie Chaplin? Charlie Chaplin era abertamente um pedófilo para sua época, tá? Ele se casava com meninas de 13, 14 anos. Se casou várias vezes, várias vezes. Isso para mim é de uma gravidade enorme. Como também é de uma gravidade enorme, uma coisa estranha de se entender, um homem de 40 e poucos anos de idade, 50 e poucos anos de idade, se relacionar com uma adolescente. E eu estou falando de Paula Lavigne e Caetano Veloso. Foi ela mesma quem falou sobre isso. Eu não vou desmerecer a obra do Caetano Veloso, a poesia e a beleza do que ele fez. Não dá para fazer isso, cara. Não dá. Agora, qual o limite disso? O quanto ele pode fazer? O quanto o seu artista preferido pode fazer ou não? Isso serve não só para o artista, isso serve para o seu político. O quanto ele pode fazer ou não? Tô todinho molhado, todinho. Olha aqui, que lindo, dá pra ver? Ah, beleza. Isso aí, gente. Pensemos. Um abraço, tchau, tchau.